Amém, queridos irmãos, vamos então aqui para o terceiro vídeo dessa lição extraordinária. Nós estamos fechando aqui o trimestre e estamos estudando a lição de número 13, tá? Que fala sobre os elementos fundamentais da vitória de Neemias. E nesse tópico 3, nesse terceiro vídeo, nós iremos falar sobre a fé que Neemias teve. Diz aqui, Neemias teve fé. Então, você ainda pode adquirir essa revista através do site da editora Betel. Estivemos estudando durante todo esse segundo trimestre essa lição maravilhosa sobre Neemias da editora Betel, que é comentada pelo bispo Samuel Ferreira. Neemias, restaurando mundos, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Então, nós vamos agora falar sobre a fé de Neemias. Você que está chegando pela primeira vez, está se deparando aí com o nosso canal, eu quero desde já te convidar a conhecer o nosso canal, se inscrever nele, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem. Tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Vamos lá para o término não só deste tópico, como também desta lição do segundo trimestre, que diz: quando estudamos o livro de Neemias, vemos a mão de Deus sobre sua vida em todo o tempo, na provisão dos recursos necessários para a obra, nos livramentos das astúcias dos inimigos, no avivamento do povo, no sucesso da reconstrução de Jerusalém como um todo. Assim é o resultado da fé em Deus, associada ao trabalho de nossas mãos. Então, depois de destacar a importância da oração e da palavra de Deus, a lição ela encerra através dos comentários do bispo Samuel Ferreira, nos mostrando outro elemento que é indispensável para a nossa vitória, a fé. A Bíblia mesmo diz: aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Neemias não foi movido pelas circunstâncias, mas pela certeza de que Deus cumpriria nele e no povo a sua promessa. A fé lhe deu coragem para enfrentar, como nós vimos aqui, a oposição, perseverança para continuar a obra e confiança para motivar o povo a permanecer firme, mesmo passando momentos em que os olhos só enxergavam derrotas, só enxergava a dificuldade de que viesse a acontecer como Deus estava prometendo. Quem crê nas promessas de Deus não desiste, irmãos, diante das dificuldades. Vamos lá então. Tópico 3. Neemias era um homem de fé. Uma vida baseada na palavra de Deus produz a fé inabalável. Neemias não recebeu nenhuma mensagem de anjos. Deus não visitou em sonhos e nenhuma profecia comissionou para aquela grande obra. Os registros revelam que ele foi movido pelo amor ao povo de Israel, pela palavra, pela confiança no Senhor. Hoje o esfriamento do amor e o aumento da iniquidade são uma realidade. Mateus capítulo 24, 12. Portanto, o mundo precisa de homens e mulheres de fé para lhes manifestar a obra e o amor, e a obra redentora de Deus. A lista dos heróis da fé continua sendo acrescida. Hebreus capítulo 11. É o nosso tempo de viver pela fé. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, somos comparados a um atleta que precisa vencer todos os desafios e percorrer uma longa distância até a vitória. Então Neemias, ele olhou para os muros destruídos, mas enxergou o que Deus poderia fazer. A sua confiança não estava na sua capacidade, nem na força do povo,
mas sim no Senhor. Por isso ele declara lá no capítulo 2, versículo 20 do livro de Neemias: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Glória a Deus. A fé, irmãos, verdadeira, ela não ignora os problemas, mas ela confia que Deus é maior do que eles. Quem coloca a sua esperança no Senhor, acredite, permanecerá sempre firme, mesmo quando tudo parecer impossível. No tópico 3:2, vai dizer que Neemias animou o povo. Neemias soube animar as pessoas à sua volta, a viver pela fé e andar com Deus. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias 2:18. Em vez de reclamar e enumerar os problemas que teriam pela frente, ele partilhou com o povo como Deus o ajudou até ali. Isso levou os judeus de Jerusalém a andar pela fé. Aprendemos aqui que de nada adianta murmurar, porque isso cria um clima desfavorável e desanimador. Portanto, devemos proferir palavras de ânimo e encorajamento, fazendo com que as pessoas ao nosso redor sejam contagiadas pela nossa fé em Deus. Embora estivesse enfrentando muitos problemas e sofrendo pressão dos seus inimigos, Neemias deu ao seu povo palavras de fé e a certeza da vitória. Que coisa tremenda! Neemias, ele animou o povo. Um líder cristão de fé, ele transmite esperança. Neemias, ele não espalha o medo, mas coragem. Ele lembrou ao povo que Deus estava com eles e os incentivou a continuarem a reconstrução. A fé, ela é contagiante, irmãos. Assim como a incredulidade, ela desanima, a confiança em Deus, ela fortalece aqueles que caminham ao seu lado. Sendo assim, Deus, ele continua procurando servos que, ao invés de estarem aí espalhando o desânimo, fortalecem as pessoas através da fé. A fé de outras pessoas, por meio de suas palavras e de suas atitudes. E aí, no tópico 3:3, vai falar sobre estimulando a fé dos sobrecarregados. Assim como Neemias, devemos estimular a fé daqueles que estão sobrecarregados pelos problemas da vida. Podemos partilhar nossas experiências com Deus e as provisões e respostas recebidas, semeando uma fé viva e poderosa. Se Ele nos confiar alguma liderança, devemos estimular a fé dos nossos liderados, ressaltar como temos sido guardados, abençoados e confirmados até aqui. Como disse o autor da carta aos Hebreus: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Estimule a fé das pessoas com quem você convive, encorajando-as a romper limites e ir além. Com o tempo, elas passarão a ver você como uma referência de fé e muitos serão edificados pelo seu exemplo. Então nós vemos aqui nesse tópico 3:3 que durante a obra, com certeza houve momentos de cansaço, de medo, houve momentos de desânimo. Neemias não ignorou as dificuldades, mas ele buscou ter uma atitude de fé para trazer fortalecimento ao povo, lembrando-lhes que Deus pelejaria por eles. E assim os trabalhadores renovaram as suas forças e eles seguiram em frente.
Sempre haverá pessoas sobrecarregadas no meio da caminhada cristã. Nós, como cristãos, nós devemos entender isso. Sempre haverá pessoas sobrecarregadas. Sempre haverá pessoas cansadas. Sempre haverá pessoas com medo. Sempre haverá pessoas com dificuldades de crescer na vida espiritual. E é importante nós entendermos que Jesus teve paciência com Pedro, que conviveu com ele por 3 anos. E mesmo andando com o próprio Cristo por 3 anos, no fim do ministério de Cristo, Pedro o negou por 3 vezes. Mas Cristo continuou estendendo as mãos e acreditando no chamado de Pedro, ajudando a Pedro, mostrando para ele o seu valor quando, ao ser encontrado depois de ressurreto pelas mulheres, ele deu uma ordem dizendo: diga para os meus discípulos irem até Galileia e me aguardarem, porque eu me manifestarei a eles. Mas ele disse: diga para Pedro também ir. É interessante que Jesus fez menção do nome de Pedro, porque Pedro, no seu interior, não se considerava mais um discípulo. Mas como Deus conhece o coração, e a sua palavra nos faz entender que ele não abre mão dos seus, como mostra-nos a parábola da ovelha perdida. Deixou as 99 e foi em busca daquela que se perdeu. Assim precisamos entender que em meio a tantas pessoas cansadas, desanimadas, aflitas, Deus, ele nos chamou para encorajar pessoas e não desistir delas. Lembrando que nenhuma luta ela é maior do que o poder do Senhor. Na conclusão, diz aqui que o Espírito Santo nos ajude a extrair e aplicar os princípios bíblicos presentes no livro de Neemias para vencermos desafios ao longo da jornada cristã. Certamente, aquele que nos chamou para uma grande obra, ele é fiel. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. E poderoso para nos suprir, fortalecer e nos sustentar. Então a gente encerra aqui e concluímos também com a ajuda de Deus esse trimestre, aprendendo que a vitória de Neemias ela foi construída sobre 3 fundamentos inseparáveis. Primeiro, a oração, que o manteve dependente de Deus, a palavra de Deus, que restaurou e direcionou também o povo, e a fé, que o sustentou diante das dificuldades e inspirou toda a nação de Israel a não olhar para trás, mas a avançar, certos de que Deus estaria com eles, os fortalecendo, restaurando e os ajudando. Esse mesmo princípio continua sendo essenciais para a igreja, irmãos, de hoje. Quando buscamos ao eterno Deus em oração, vivemos segundo sua palavra e caminhamos pela fé. Somos capacitados a vencer os desafios, cumprir a vontade do Senhor e glorificar o seu nome. Assim como Neemias, nós podemos declarar com confiança. E eu volto a fazer menção de Neemias 2:20. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Que essa seja a marca da nossa vida e da nossa caminhada com Deus. Uma vida de oração, uma vida de obediência à palavra e uma fé permanente em Deus que faz toda a diferença em nossa vida. Assim, nós terminamos aqui esta lição abençoada
desse trimestre, desse segundo trimestre, onde tivemos aqui o privilégio de discorrer por este assunto tão extraordinário, que é a história de Neemias e o povo de Israel, não só acerca da reconstrução dos muros, mas também da reconstrução de uma vida espiritual para com Deus. Deus abençoe.